Olá, boa noite. Vamos fazer a nossa revisão, ok? Vamos começar aqui. Vamos começando aqui sobre a família real na América Portuguesa, 1808, né? Morte de Dom Pedro III. Maria I assumiu o trono, né? E ela será declarada incapaz. E aí considerada a rainha louca. Então, essa datazinha aqui do 1808, né, é muito importante, né, a gente compreender esse fato, porque está ligado com a história do Napoleão Bonaparte. Né? Napoleão, ele ameaça invadir Portugal, e aí, como uma estratégia, Dom João segue então para a colônia portuguesa, né, a América, né, a América Portuguesa. Ok? Então aqui uma nova sede para a monarquia portuguesa, uma nova sede para a monarquia portuguesa. 50 dias depois, embarcações portuguesas apontaram em Salvador, em 22 de 1808, seguindo para o Rio de Janeiro, algum tempo depois. Né? Então, a saída de Dom João, né, de Portugal rumo à sua colônia está relacionada à ameaça da invasão napoleônica a Portugal. Tranquilo? Então, o príncipe regente, né, porque ele ainda não havia assumido de fato o trono, decretou a abertura dos portos às nações amigas, principalmente a Inglaterra. Então, aqui tem um fator importante, né, principalmente a Inglaterra. Eu coloquei aqui uma observaçãozinha, né, se eu consigo trocar a caneta aqui. Ó. Essa parte aqui ela é importantíssima para a gente. Vou grifar aqui para vocês prestarem bem atenção. Vê. Lembrar que antes a metrópole não permitia o comércio da colônia com outras nações. Isso considera-se o que? O pacto colonial. Vou grifar aqui, né, o pacto colonial. E o pacto colonial. O principal motivo era o interesse da burguesia inglesa. Né? Vamos entender essa parte. O pacto colonial, para quem não lembra, é o que? É basicamente uma aliança onde ficaria a colônia submetida, né, aos interesses da metrópole. Ou seja, a colônia teria a obrigação de manter a metrópole. Daí que ela não pode abrir os portos, né, suas mercadorias, tudo aquilo que conseguisse, né, dentro da colônia, desde especiarias, né, a outros produtos, né, não poderia comercializar com nenhuma outra nação, a não ser com a sua metrópole. Então isso consiste no pacto colonial. Tranquilo? Então aqui, o Tratado com a Inglaterra 1810, Tratado de Comércio e Navegação, né? Seria concedido privilégios alfandegários à Inglaterra, né? Ou seja, a entrada de produtos ingleses, né? Aqui, ó, seria então concedido a eles privilégios. Por exemplo, a diminuição da taxa, né, do produto importado. O produto importado agora entraria com um valor, não ficaria tão alto, né, quanto o produto nacional. Porque na balança comercial que a gente aprendeu, seria diferente. A balança comercial, ela
ela protegia, né, o produto nacional, porque ao encarecer o produto que vinha de fora, o produto entrava, ficaria mais caro, então condicionava, né, a procura maior do produto nacional. Beleza? Então isso fazia parte de toda aquela estratégia inicial do mercantilismo. A balança comercial favorável, o protecionismo, né, que era justamente esse aumento de taxa no produto importado, né, a balança comercial favorável, que seria justamente dentro de quê? Para a gente entender, você vendia mais e comprava menos. Quer dizer, comprava o produto importado, mas ao encarecê-lo, forçava também a procura de que se comprasse mais o produto nacional. Então mantinha-se uma balança comercial favorável. Então aqui está, a Inglaterra pagaria 15% de tarifa. Aqui, artigos portugueses 16 e outros 24. É isso, vamos passar aqui esse lado. Tratado de aliança e amizade. Concedia privilégios aos cidadãos ingleses em domínios portugueses. Né? Concedia privilégios aos cidadãos ingleses em domínios portugueses. O que seria isso? Por exemplo, uma pessoa que cometesse um crime, ela seria julgada não por um tribunal, seja só por um tribunal inglês. Entendeu? Então havia uma certa proteção. Ele teria que voltar para lá para poder ser condenado ou não. Então, de alguma maneira, era uma proteção. Né? Praticar o culto da religião protestante, né? Visto que a Igreja Católica, né, que era a religião que mais predominava, né? Podia se realizar seu culto, já protestante não. Então, uma abertura. Né? Os crimes cometidos aqui, ó, seriam julgados por leis e juízes ingleses, né? Está relacionado aqui, tá bom? Rio de Janeiro, capital do Império. Transformações. Então, nessas transformações aqui, chegada de navios portugueses e estrangeiros, instalação de manufaturas na cidade, órgãos públicos, tribunais, casas de moeda, Banco do Brasil, 1763. Reestruturação urbana. Então, o que é que está ligado isso aqui? Vamos lembrar da aula, que tivemos já essa aula, né? Mas eu quero focar aqui para vocês. Se eu consigo fazer uma setinha legal, assim, não fica muito boa não. Aqui, ó, reestruturação, né, urbana. Na reestruturação urbana, o que é que a gente vê? Vivia-se o luxo, né, lá na Europa, então tinha toda uma estrutura, a cidade urbanizada, né, com seus palácios, seus salões de festas, né, entre outras coisas, mas havia uma estrutura de conforto, né, e a nobreza, claro, a nobreza queria continuar, né, porque a corte vem com o rei, e o rei, claro, mais que todo mundo, quer ter um conforto, quer ter uma coisa digna de rei, né? Não um lugar com mato, tanta coisa, totalmente fora da estrutura que ele tinha na Europa. Então agora vai se tentar fazer o quê? Reurbanizar, né? Construir uma estrutura que assemelhe-se a o que se tem na Europa. Tranquilo? Vinda de artistas, pesquisadores aqui, que esses seriam responsáveis ao quê? A olhar o espaço, pensar o que é que pode ser feito aqui, né? O prédio tem que, de alguma maneira, chamar a atenção, lembrando do que se tinha na Europa, né? Desde da sua estrutura externa, o prédio, né? Desde a sua estrutura interna. Vindas de artistas, né, pesquisadores? Missão artística francesa. Então, Jean-Baptiste Debrett, Nicolau Antoni Taunay, Auguste Marie Taunay, Marques Zeppelin Ferris. Então, artistas que vão ser trazidos, né, para a colônia para fazer reestruturação, né, com o objetivo de quê? Mais importante é que entender o objetivo. É assemelhar este lugar ao que se vivia a Europa, né?
Então é uma reprodução, né? Tentar reproduzir o que se tinha lá aqui. As guerras de Dom João. Então, guerra contra a França, invasão da Guiana Francesa, devolvida em 1817, a banda oriental do Rio da Prata, atual Uruguai. Dom João planejava incorporar essa ao Brasil, seguindo os interesses da dona Carlota Joaquina, irmã do Fernando VII, rei espanhol deposto pelas tropas napoleônicas. Em 1821, a região foi incorporada ao Brasil como província cisplatina. Em 1808, por meio de uma carta régia, Dom João decretou a guerra justa contra os botocudos. Isso aqui a gente já viu na aula lá na sala, né? Na sala que havia justamente essa questão, essa resistência, né? Isso é bom a gente saber, porque há aqueles ensinamentos, né, que trazem de que o índio, o negro, né, viveu esses momentos de forma pacífica, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma, né, e é claro que houve resistência, né? Houve resistência, tanto dos indígenas, né, que são os nativos, que são aqueles que nasceram aqui, quanto aqueles que foram trazidos, que no caso, por exemplo, os escravos, os africanos, né? Todos eles resistiram à presença europeia e a sua, vamos dizer assim, a sua violência, né? A sua invasão. Eu não falo descobrimento, mas eu falo invasão. Resultado disso, né? Investida contra povos, ampliando a violência da colonização e a tomada das terras, né? Esse foi o resultado aí. Mas houve a resistência, né? A Revolução Pernambucana, motivo, né? Insatisfação com a coroa. O que aconteceu? As elites pernambucanas retomaram os ideais separatistas do período colonial, né? Senhores rurais desejavam instalar um Estado independente e autogovernado, indivíduos livres e pobres, por fim, aos altos preços dos produtos, resultado dos monopólios. Os líderes: Domingos José Martins, comerciante; João Ribeiro, né, o que é o padre, derrubaram o governador, fundaram um novo governo, a extinção de impostos, liberdade de imprensa e religião, igualdade entre os cidadãos. Mas vamos para o resultado, né? Porque a conversa foi muito bonita. Resultado: escravidão mantida, porque se você observar, ó, ela começa por quem? Aqui, gente, as elites, né? As elites, quem são as elites? Comerciantes, dono de terras, né? Então, a ideia aqui era separação para que se tivesse mais autonomia para realizar os seus interesses. É tanto que aqui, ó, o interesse do escravo, do pobre, ficou para trás. Resultado: escravidão mantida, líderes executados, elites aceitaram o domínio português, né? Aí é que está, né? A volta de Dom João VI a Portugal. Com a derrota de Napoleão em 1815, não havia mais justificativa para a permanência da corte portuguesa no Brasil. O interesse de Dom João e seus súditos portugueses é permanecer no Rio de Janeiro, né? Por quê? Vamos entender isso daqui. Por que Dom João, né? O interesse de portugueses se manter aqui no Brasil? Justamente porque ele sabia dos interesses dos portugueses nessa terra. Ele retornando, né? Logo mais eles estariam também dominando o que se tinha aqui na colônia. E isso vai gerar um desconforto, porque Dom João vai tomar uma decisão, né? Uma decisão de dizer, olha, agora não é mais colônia não, né? Agora vai ser um reino unido, ou seja, unir Portugal com o Brasil. E isso igualava, né? Igualava, ou seja, tudo agora é império, é a extensão do império. Não é mais uma colônia, porque aí tem aquela ideia do pacto colonial. O interesse, por quê? Porque aí a colônia tem a obrigação de manter a metrópole, né? Como agora é um reino, e agora como é que fica, né? A obrigação de manter.
Ou seja, ele é rei lá e é rei aqui. Mas ele sendo rei lá, estando lá, é diferente, porque aqui permaneceria na condição de colônia. Qual é a condição de colônia? Manter a metrópole. Você está entendendo? Pronto. Então, elevação, aí a resposta de Dom João, aqui. A resposta dele. Elevação da colônia à categoria de Reino Unido. Eita, e aqui a Portugal e Algarves, né? O que essa medida garantiu? Agora, a legalidade, então é legal, né? Da permanência do rei no território americano, segundo o Congresso de Viena. Então, ao fazer isso, ou seja, está legalizado, ele pode permanecer aqui, aí garante o interesse dele. Insatisfação de súditos portugueses, né? Claro, ficaram insatisfeitos porque ficou tudo igual agora, né? Na ausência do monarca, Portugal era governado pelo comandante Lord Beresford, que não conseguiu contornar as dificuldades do reino. O resultado foi o conflito ocorrido em 1820 na cidade do Porto, a Revolução Liberal. Então, memoriza isso aqui, a Revolução Liberal está ligado ao conflito ocorrido na cidade do Porto, ok? Aqui ó, em 1820. O resultado disso, após a derrubada do governo, os revoltosos instalaram uma junta governativa, né, e convocaram as Cortes Gerais Extraordinárias, cuja tarefa era elaborar uma Constituição. Porque aqui agora, né, eu tenho na Constituição, eu tenho que seguir os parâmetros aqui que a Constituição ela vai me exigir. Aí está aqui, ó, exigências. Supremacia das cortes sobre a realeza. O retorno de Dom João VI a Portugal. Então, obrigava, exigia seu retorno. O controle administrativo sobre... Olha aqui, aí agora ficou explícito o interesse da turma lá de Portugal na volta de Dom João. Não é que amava o velho, não. É aqui, ó. Controle administrativo sobre o território brasileiro. Por quê? Porque haveria, então, ele retornaria à condição de colônia. Beleza? Resposta de Dom João. Retornar a Portugal para garantir sua coroa, deixando seu filho Dom Pedro I como príncipe regente. Ou seja, com a morte de Dom João, ele assume o trono. Beleza? Vamos lá. Mas aí vai seguindo a história, né? A construção do Estado Nacional Brasileiro. Aqui é uma coisa que eu chamei a atenção lá na loja, lá na sala, né? A construção do Estado, né, nacional, né, e brasileiro. 3 palavrinhas aqui que realmente ajudam a gente a compreender a coisa. Okay? Olha lá, veio. Essas 3 aqui são essenciais para a gente pensar nossa história. Veja. Quem estava aqui antes que os europeus chegassem? Os nativos, né? Esses receberão o nome de índios pelos europeus. Tranquilo, que a gente já sabe. Isso está decorando isso, só para entender. E aí você tem os nativos, você tem o africano e você tem os europeus chegando por aqui. Beleza? Na sua permanência, com o processo de colonização de povoamento, né, vai haver o que? A mistura dessa chave. E aí a ideia. A nação do africano, para ele, é aonde? Para ele é a África. Né? Do português, Portugal. Né? Do francês, a França. Do inglês, Inglaterra. Não é? Então, veja. O sentimento, e aí entra na palavrinha aqui, segunda, que é o sentimento nacional. O sentimento nacional, ou seja, de nação que nasce, é o que? Eu tenho um sentimento de pertencer àquele lugar. Aquela é a minha terra, né? E aquela é a minha terra. E aí agora eu pergunto, né?
Se aqui tem nativo, né, o índio, português, francês, inglês, holandês, espanhol, essas pessoas elas têm, né, o sentimento de pertencer. Eu digo o nativo, tudo bem, porque nativo é aquele que nasce aqui. Então, para ele, né, é a terra dele, nesse sentimento de que aqui é o meu lugar, que é esse sentimento de nacionalidade, né? Para ele sim, mas para o português, para o espanhol, para o francês, para o inglês, onde é? Cada um na sua terra de origem. Mas agora é preciso haver o que? Uma construção. Isso aqui não está por nada. A construção do Estado, ou seja, do país, né, nacional, brasileiro. Então, eu agora não sou português, não sou espanhol, não sou francês, eu sou brasileiro. Construir, né, um sentimento, né, de apego, de pertença, né? Quando uma mentalidade já é construída, então é preciso começar para que no futuro, e aí a gente chegou a isso, hoje nós temos esse sentimento de nacionalidade, né? da pátria. A independência do Brasil foi diferente da independência dos outros países vizinhos. Alguns fatores evidenciam essa diferença. Primeiro, a independência foi proclamada por um príncipe da metrópole. Então veja só, o príncipe, metrópole. Se é metrópole, tem colônia. O príncipe está na colônia. E aí, como é que o próprio príncipe quer se separar da metrópole? Porque aí ele quebra o quê? Separou, ele proclama independência. Não é? Independência. Que na verdade a gente sabe que quem depende realmente da colônia é a metrópole, né? Por isso que ela correu atrás. Mas ao grito, né, de independência, ou seja, eu não mais forneço só a você, eu forneço a quem eu quiser, eu tenho autonomia, né? Eu sou um país. Veja a construção. Então foi mantida a monarquia. Terceiro, preservação da unidade territorial. Isso aqui era de fato um desconforto que vai se estender por muito tempo. Temia-se o quê? Que o espaço do território, que é o Brasil, fosse fragmentado. Como aconteceu, por exemplo, na América do Norte, né, com as colônias americanas, que vão dar origem aos Estados Unidos da América. Houve uma fragmentação, né, e depois aí essa independência. Então, como exemplo, temos a fragmentação da América espanhola, né, que originou diversos estados independentes. A expulsão das tropas portuguesas. Para garantir a independência do Brasil e manter sua unidade, Dom Pedro precisou expulsar as tropas portuguesas que se opunham ao rompimento com a metrópole. Teve que conter os separatistas e diversas províncias, com alguns grupos contrários ao regime, né? Então era preciso afastar esses que eram contra. O processo de independência do país, iniciado em 7 de setembro de 1822, não ficou restrito ao Rio de Janeiro, sede da corte. Foi um movimento que mobilizou todo o Brasil, principalmente as províncias. Então nós temos aqui, o Grão-Pará, Maranhão, tudo envolvido, né? Piauí, Ceará, a região da Cisplatina, Bahia, então envolveu todo mundo. A contratação de militares estrangeiros. Por não possuir um exército organizado, Dom Pedro vai contratar alguns militares estrangeiros, como Lord Cochrane, John Taylor e John Greffel, e o francês Pierre Labatut. Em dezembro de 1822, antes mesmo de conter os revoltosos, Dom Pedro foi coroado imperador. Dom Pedro I oficializado, né, a monarquia brasileira. A capitania que mais resistiu foi a Bahia, devido ao número de tropas portuguesas. Labatut e depois Cochrane foram os responsáveis pela expulsão dos portugueses, graças também à ajuda dos proprietários locais,
que improvisaram exércitos com membros da população, incluindo, aí aqui, africano escravizado. Nos meses seguintes foram vencidas as tropas metropolitanas, estabelecidas nas províncias do Maranhão, Grão-Pará e finalmente na Cisplatina. Em novembro de 1823, estava encaminhada assim a independência do Brasil sob o comando de Dom Pedro I. Beleza? Francês Jean-Baptiste Debré. Então, a bandeira imperial de setembro de 1822. Essa era a bandeira. O verde representa a tradição da Casa dos Braganças. Isso depois muda, vai dizer que é a floresta do Brasil. Mas aqui, deixa sinais, Sinais aí de Portugal, Olha lá, a herança portuguesa, o verde, a tradição da Casa dos Braganças, o verde. O amarelo faz parte do brasão das armas portuguesas e a Casa de Lorena, Leopoldina, fazia parte e era usada pela família imperial austríaca, O brasão de armas, as plantas, com as plantazinhas aqui, beleza? Aqui a gente vê já a nossa bandeira, Aqui, o azul simboliza o céu e os rios brasileiros, Aqui, significa o desejo pela paz, ordem, e progresso. Aqui, o amarelo simboliza a riqueza do país, o ouro, tal, O verde, simboliza as matas, a rica floresta brasileira. Então, depois há uma reconfiguração, tá entendendo? Porque assim, se eu construo uma questão de uma nação, de um país, de um Estado nacional brasileiro, eu tenho, mesmo tendo elementos forjados aí, eu tenho que reconstruir essa mentalidade. Uma mentalidade que valorize o daqui, o nacional. Embora aqui por trás tenha essa simbologia, certo? O losango amarelo teve seu tamanho redimensionado. O símbolo de armas do Império, que estava no centro da bandeira imperial, foi substituído pela esfera azul republicana. No centro da esfera foi adicionado um lema positivista escrito Ordem e Progresso. Esse lema foi inspirado em uma frase de Auguste Comte. Foram adicionadas estrelas brancas com a representação dos 20 estados brasileiros e do Distrito Federal. Então, o reconhecimento da independência. Entre os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil, destaca-se, olha só quem aparece aqui, Estados Unidos, e Daomé, reino da África que vendia africanos para a escravização e desejava manter seus vínculos comerciais com o novo império, Então a turma aqui quer fechar a ideia, de afastar aí a influência inglesa, da Inglaterra. O reconhecimento da independência brasileira pelos Estados Unidos em 26 de maio de 1924 inseriu-se no contexto da doutrina Monroe, que se opunha à recolonização da América Ibérica por conta do interesse dos seus mercados consumidores. Então, o que ele dizia? América para os americanos, Já dizia, não se meta que aqui é meu, olha só. Saiu da influência inglesa para a norte-americana. A Inglaterra era aliada de Portugal, mas tinha interesses econômicos no Brasil e assim auxiliou nas negociações entre os dois países. Em agosto de 1925, em troca de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas emprestada da Inglaterra, o Brasil teve a sua soberania reconhecida pela corte portuguesa e pouco depois por outros estados europeus. Então eu pergunto, a independência foi proclamada ou ela foi comprada? Não é mesmo? Mas vamos lá. Em 1926, em reconhecimento ao apoio ao empréstimo dos ingleses, os tratados de 1910 foram renovados por mais de 15 anos. A Inglaterra dominou o mercado brasileiro.
A baixa tributação dos produtos importados dificultava o desenvolvimento de uma indústria local, né? Provocou um aumento das importações e, consequentemente, a ampliação da dependência do Brasil em relação à Inglaterra. Então, veja só, aqui a estratégia inglesa quebrou aquela questão da balança comercial favorável, que a gente viu no slide anterior. Beleza? Porque ele forçou a entrada de produtos importados com preços menores, e aí o que acontece? A pessoa vai procurar o importado, não vai procurar o nacional. E aí quebrou, né? Aqui tem umas questões, né? Aqui, mas a gente pula essas questões. A organização política do novo Estado. A estruturação do novo Estado Nacional Brasileiro. Era preciso criar as leis que o regeriam. Assembleia Constituinte, composição de 90 membros, grandes proprietários, membros da igreja, juristas, alto funcionário público. Cadê o povo, né? Não aparece. Vamos lá. A apresentação do projeto de Constituição pelo deputado Carlos de Andrade, irmão de José Bonifácio. Né? Princípios básicos. A subordinação do poder executivo e das forças armadas ao poder legislativo, de modo a impedir possíveis acessos do imperador. A adoção de eleições censitárias. Eleitores de candidatos teriam de comprovar rendas elevadas, avaliadas segundo a quantidade de terra e posse de escravizados. Esse projeto foi apelidado de Constituição da Mandioca, ou seja, só votava, só participava quem tinha grana, tá certo? Quem tinha posse, quem tinha propriedade. O povo não participava, né? A oposição de Dom Pedro I ao projeto de Constituição. Dom Pedro aí vai dizer, epa, estão querendo, né? Estão querendo tomar meu lugar, vai não. Olha aí. Em novembro de 1903, opondo-se à limitação de seu poder, Dom Pedro I ordenou o fechamento da Assembleia Constituinte. Alguns deputados foram presos e exilados, incluindo os irmãos Andrade. Queriam dar o golpe no homem, e aí ele foi lá. Aqui é uma atividade, a gente já fez, né? A Constituição Imperial. Após dissolver a Assembleia Constituinte, Dom Pedro I nomeou um Conselho de Estado formado por 10 membros para ajudá-lo para compor a Carta Constitucional, ou seja, a nova Constituição. Em 25 de março de 1824, ele outorga a primeira Constituição brasileira. Outorgar é dizer, olha, quem decide sou eu na Constituição, né? Se ela fosse promulgada, aí seria o quê? Haveria participação de outros. Outorgada é ele que toma conta de tudo. Então, determinações do Dom Pedro I. Estabelecer uma monarquia hereditária. Passaria de filhos, né? Oficialização da religião católica e subordinação ao Estado. Estabelece os 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder, gente, moderador, né? Eleições censitárias e indiretas. Então aqui a gente vê, né? O poder moderador, ou seja, o controle do imperador sobre tudo. Se o cara fosse contra, ele dava um jeito, né? O poder moderador, aí agora, este centralizava o poder nas mãos do imperador, que tinha o direito de nomear ministros, dissolver assembleias legislativas, controlar as forças armadas, nomear os presidentes das províncias, nomear juízes, ou seja, o cara manda em tudo, beleza? Uma Constituição que nem vai nem vem, protegia o imperador. A pessoa é uma Constituição que protege o imperador. A Confederação do Equador. O autoritarismo do Pedro I provocou revoltas em várias províncias, né? Desencadeou projetos políticos contrários ao poder tão centralizador. A insatisfação somou-se à crise do açúcar do Nordeste em relação à concorrência do açúcar cubano e do açúcar de beterraba europeu, enquanto a produção de algodão era ameaçada pela concorrência estadunidense. Além disso, houve uma reação contrária em Pernambuco, devido a uma nomeação de um novo presidente para a província no lugar
de Paz de Andrade. Consequência, o apoio do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Alagoas e Sergipe. Líderes, Frei Caneca, né, que vai ser assassinado, Cipriano Barata e Paz de Andrade. Né. A denominação de movimentos relacionados com a proximidade com a linha do Equador. Né. Os revoltosos decidiram extinguir o tráfico negreiro, estabelecer o recrutamento geral. O major Emiliano Munducuru redigiu um manifesto defendendo uma revolução de caráter radical, a exemplo do Haiti. Por que exemplo do Haiti? Porque o Haiti ele foi a primeira república negra. Os escravos se rebelaram, tomaram o Haiti e proclamaram mesmo uma república, né? Ou seja, a coisa pública. Né? O Haiti foi tomado e temia-se que acontecesse isso aqui no Brasil, né? Qual foi a resposta do imperador? Enviou tropas sob o comando de Francisco de Lima e Silva, né? Contratou navios ingleses sob o comando de Cochrane. Resultado, revoltosos condenados e Frei Caneca fuzilado em 1825. Né? O corpo de Frei Caneca foi jogado, gente, ali. Eu acho que vocês não andam muito aqui pelo Recife, né? Mas foi jogado lá na frente da igreja, na porta da igreja, né? No pátio ali da igreja. O declínio do primeiro reinado. Até 1826, Dom Pedro I governou sem o legislativo, atraindo assim a oposição das elites e das camadas médias. O imperador aproximava-se cada vez mais de portugueses ligados à administração e o comércio. Intensifica-se a impopularidade do imperador, devido ao interesse de uma retomada pelos comerciantes de unidade com Portugal, e também devido aos déficits comercial, empréstimo obtido intensificou-se com a Guerra da Cisplatina e a questão sucessória portuguesa. Então veja que ele agora aproxima-se de novo de Portugal, né? Porque ele viu que aqui estava dividido, né? Estava dividido. Teria mais pessoas a fim, né, de realmente uma independência de fato, porque a proclamação dele da independência foi só para poder afastar aqueles que eram contra, né, que ele ficasse aqui, né, que ele ficasse aqui, Dom João retornasse. Então foi feito isso para de fato ele permanecesse, mas não no intuito, assim, no interesse de fato de uma liberdade mesmo, porque assim, o que acontece? O temor era a fragmentação do território. Esse é o grande medo. A Guerra da Cisplatina, conflito entre o imperador e estancieiros, fazendeiros, né, que mudaram de posição devido à concorrência dos estancieiros do Rio Grande do Sul. Em 1826, eclode a Guerra da Cisplatina, com a vitória da província, que confirmou a sua independência em 1828. Então veja, aí já começou a fragmentar. O medo da fragmentação acontece. E forma a República do Uruguai. Então, querendo ou não, aquele território que era parte desse Brasil, Império, ele já se fragmenta. Então, é um medo que começa a se consolidar, né? O período regencial. O período regencial teve início em abril de 1831. Quando Dom Pedro I renunciou ao trono brasileiro em favor de seu filho, de 5 anos. Estratégia, né? E durou até julho de 1940. Esse período foi de acirradas disputas entre vários grupos. Divisão em 4 governos distintos. Regência trina provisória, regência trina permanente, 2 regências unas, Padre Diogo Antônio de Feijó e Araújo Lima, né? Então, tudo uma estratégia. Eu saio, mas deixo meu filho de 5 anos, que não pode assumir, mas também ninguém pode. E aí fica um período de regência, né? Entenda a regência, como é? Uma orquestra, né? Ela é regida, né? A pessoa fica regendo, ou seja, fica controlando, fica administrando. Não, então, administradores. Autonomia ou centralização. A abdicação do imperador Dom Pedro I aprofundou
as divergências entre os grupos de deputados que tinham diferentes propostas políticas para o Brasil. Restauradores ou caramurus, liberais moderadores, liberais exaltados. Então vejam os grupos, né, que já começam a se dividir, tudo elite, né, para querer tomar o poder. Após dissolver a Assembleia Constituinte, Dom Pedro I nomeou um Conselho de Estado formado por 10 membros para ajudá-lo para compor a Carta Constitucional. Em 25 de março de 1904, ele outorga a primeira Constituição brasileira. Determinação de Dom Pedro: Assembleia Legislativa provinciais, eleita pelo voto censitário, substituiu os antigos conselhos, com cada província teria um poder legislativo próprio, adquirindo liberdade administrativa. Município neutro do Rio de Janeiro. As autoridades seriam escolhidas pelo governo central. Regência una, né, eleita para um mandato de 4 anos pela Assembleia Provinciais de todo o país. A medida concentrava o poder nas mãos de um regente, ou seja, de um administrador, mas, veja, tem um mas aqui, descentralizava sua eleição aberta aos eleitores de todas as províncias, né? Então, a turma ficava de olho nele. Regência una. Em 1835, o padre Diego Antônio Feijó foi eleito para o cargo de regente uno. Durante seu governo, os moderadores dividiram-se em progressistas, liberais pró-Feijó, regressistas, conservadores e defensores da centralização. Esse processo acontecia paralelo a várias rebeliões contra o poder central. Isso levou a Feijó renunciar ao cargo de regente. Araújo Lima assume provisoriamente e confirmado nas eleições de 1838. Golpe da maioridade, presta atenção aqui. Excluídos do governo, os progressistas passaram a defender a coroação antecipada de Dom Pedro, né? Com apenas 14 anos, em 1840. Esses progressistas formaram um grupo da maioridade. Acreditavam que a presença do imperador daria fim a revoltas regionais, afastando assim o fantasma, olha aqui, ó, o fantasma, presta atenção, o fantasma de quê? Da fragmentação, olha cá, regional. Seguindo a Constituição, o príncipe assumiria o trono com 18 anos. Isso pôs fim ao período regencial. Então, o golpe da maioridade, né? Golpe da maioridade, tá aqui, presta atenção, né? O grupo da maioridade, aí estrategicamente vai dizer, olha, o homem agora tem 18, com 14 o homem tem 18, diga aí, que ainda não ficou na mão deles, né? Essa regência, protegida pela presença dele. Por quê? Porque tinha um medo do que? Da fragmentação regional. O fantasma, tá vendo? Da fragmentação regional. Já tinha acontecido ali com o lugar, perdeu uma parte, e agora se perder uma, se deixar, vai se fragmentando. As rebeliões regenciais. A instabilidade política do período regencial. Motivações: reação política oligárquica das elites agrárias, carga de impostos, a miséria, acesso à vida política e também contra a escravidão. Qual foi o resultado? Rebeliões, né? A revolta dos Papamés, 1832 a 1834. Proprietários de terras do Recife, revoltados com o governo regencial, pediam o retorno de Dom Pedro I e o retorno de participantes derrotados na Confederação do Equador ao governo provincial. Participação: indígenas, quilombolas, os chamados papamés, né? Resultado: foram derrotados, né, pelo presidente das províncias, mas exemplo para outros grupos rebeldes. Ok? A insurreição Malê, 1835, ocorrida em Salvador, em 1835, é considerada por estudiosos a revolta mais organizada. Quem são os revoltosos? Vindos do noroeste africano, os malês eram muçulmanos, gente. Presta atenção, olha lá, ó.
a influência, né, árabe ali no norte da África, né? Os malês sabiam escrever em árabe, o que lhes permitiu planejar o levante sem serem descobertos. Qual foi o resultado? O movimento foi denunciado e encerrou no mesmo dia com um número de mortes de 100 pessoas. A Sabinada, 1837 e 1838. Membros das camadas médias baianas organizaram um levante separatista em Salvador. Líderes: Francisco Sabino. Daí o nome, né? A Sabinada. Os rebeldes desejavam manter a autonomia provincial obtida com o ato adicional de 1884, opondo-se ao retorno da centralização política desejada pelas elites portuguesas. Resultado: foram vencidos, né? Então as revoltas tudo sendo sufocada. A Balaiada, 1838, ocorrida no Maranhão, foi motivada pela crise econômica e outras insatisfações, como impostos elevados, disputas pelo poder entre elites locais e miséria. Líderes: o vaqueiro Raimundo Gomes, Cara Preta, Manuel dos Anjos, fabricante de cestos, conhecido como Balaio, daí a balaiada, né? E o Cosme Bento, líder de 3.000 escravos. Esse Cosme Bento, gente, é um líder, viu aqui, ó, liderava, né, um grupo aqui de 3.000 escravos. Aquilo que eu falo da resistência, tá vendo? Resultado: tomaram a vila de Caxias, porém a pacificação da região só foi conseguida com a anistia de revoltosos. Os rebeldes voltaram a ser escravizados e Cosme Bento enforcado. Eita, é pau. Vamos embora. A cabanagem. Em 1885 teve início uma luta entre comerciantes e proprietários de terra do Grão-Pará. Em meio a conflitos, a população ribeirinha, composta de negros e mestiços e indígenas, revoltaram-se contra os membros das elites, tomaram a cidade de Belém, proclamando uma república independente na província do Grão-Pará. Olha para isso, ó. 3 governos: Félix Antônio Marques, Francisco Vinagre, Antônio Vinagre e Eduardo Angelino. Fim do conflito em 1840. A Revolução Farroupilha, né, 1835. Os estanceiros reivindicavam maior autonomia provincial e o fim de altos impostos. Sempre está ligado ao alto imposto, né? Sobre a charque do gaúcho, né, que não tinha como competir com o da região da Platina. Os contrabandos de animais com o Uruguai motivaram o governo provincial de limitar essas transações, o que estimulou a revolta. Bento Gonçalves, principal líder, tomou a cidade de Porto Alegre, depondo o presidente da província. Um ano depois, proclamaram a República do Rio Grandense. Em 1839, os farrapos conseguiram estender o movimento até Santa Catarina. Ali, com a ajuda de Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, fundaram a República Juliana na cidade de Laguna. Durou apenas 4 meses. Elaboraram a Constituição que garantia liberdade de imprensa, de indústria, comércio, instituíam o ensino primário gratuito, né? Adotaram divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mantiveram a escravidão, aí aqui, mantiveram a escravidão, né? O voto censitário, né? Só pode votar quem tem posse, né? E manter-se o catolicismo. A partir de 1932, durante o segundo reinado, o governo central, comandado pelo Barão de Caxias, repreendeu o movimento e o leva ao declínio. Assim foi assinada a rendição chamada de Paz de Ponche Verde, né? Resultado: anistia dos revoltosos, incorporado dos oficiais farroupilhas ao exército imperial, né? E Brasil segundo reinado, né? A Era Mauá, um surto industrial. A independência do Brasil não alterou o predomínio da Inglaterra na economia do país. No início do segundo reinado, porém, o crescimento das exportações de café transformou os Estados Unidos na principal comprador do produto, superando a Inglaterra. Além disso, a Alemanha e a França passaram a fornecer os seus produtos, né?
A gente vê essa questão depois aqui. O Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra, mas também conhecido como Tratado de Paris, foi um acordo assinado entre Portugal e Grã-Bretanha em 19 de fevereiro de 1910, com a finalidade de conservar e estreitar as relações de aliança entre as duas monarquias. A sua duração e obrigação era perpétua, podendo ser revisada a cada 15 anos. Dom João VI concedia a permissão de entrada de mercadoria inglesa, pagando 15%. É aquilo que a gente viu, né? Em 1952, terminou a vigência do tratado na Inglaterra. O governo brasileiro decretou em 1944 a tarifa Alves Branco, nome do ministro. Essa medida levou para... Deixa eu ver se eu consigo aqui... Bem, então aqui vamos passar aqui adiante. Consegue aqui mudar.